Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Beleza Sem Filtro. Hoje eu estou aqui com a doutora Júlia e nós vamos falar sobre uma cirurgia muito interessante, que é a labioplastia. Tudo bem, Júlia? Seja bem-vinda. Tudo bem, gostaria de agradecer pelo convite e a oportunidade de falar sobre um tema tão importante que é a saúde íntima feminina, que ainda é cercada de muitos tabus que deve ser conversada, porque é muito importante para a autoestima feminina. Verdade. Bom, Júlia, para iniciarmos então, me conta um pouquinho sobre ti, qual é a tua formação? Então, eu sou ginecologista e obstetra, tenho mestrado e doutorado em Medicina e Ciências da Saúde e pós-graduação em Ginecologia Regenerativa e Estética Íntima. Que legal. Júlia, então explica para nós o que é a labioplastia. Então, a labioplastia é a cirurgia íntima que é realizada para a redução ou correção dos pequenos lábios. Antigamente se usava o termo ninfoplastia e atualmente foi atualizada a nomenclatura para labioplastia. Também se usa a labioplastia de grandes lábios para a correção dos grandes lábios, que é aquela região mais externa. Mas aí normalmente a nomenclatura é associada a grandes lábios. O termo só labioplastia se refere então à correção, redução dos pequenos lábios. Entendi. É uma cirurgia que ela não é muito falada, né, então a gente tem pouco esclarecimento sobre isso. Como é que eu sei que eu preciso fazer, por exemplo? Como quem está em casa, né, para poder se autoavaliar, que informação que a gente precisa ter? Então, não existe um padrão de vulva, né? A Uhum, gente sempre explica e conversa isso com as pacientes. Existe aquilo que incomoda e que não incomoda, né? uhum, Normalmente, as pacientes referem tanto o incômodo funcional, né? uhum. Dor para realizar atividade física, dor na relação sexual, como também um incômodo estético, né? Tem vergonha de colocar um biquíni, uma Uhum. legging mais apertada, tem vergonha do parceiro sexual, né? Não se sente bem com a imagem dela. Então, normalmente existe uma associação tanto dessa questão estética quanto funcional. Então essa cirurgia, tu diria que na hora da gente fazer uma autoavaliação, se observar, se daqui a pouco a parte tiver com uma proeminência maior, um pouco maior? Seria esse o motivo? Geralmente essa é a queixa da paciente, tá? Uhum. Quando a paciente se observa, ela enxerga a região dos pequenos lábios mais proeminentes. Mas como eu falei, assim, a gente sempre explica isso para as pacientes, né? Se isso não está incomodando, Uhum. teoricamente não é uma coisa que ela tenha que fazer, né? A motivação para a cirurgia é o quanto aquilo está interferindo na autoestima, na qualidade de vida da mulher, né? Se ela olha, não se sente bem, aquilo incomoda, gera alguma repercussão para ela, Uhum. aí realmente ela tem que procurar para fazer a cirurgia. Entendi. Júlia, realmente é uma cirurgia de grande importância, né? Que a gente tem que fazer uma autoavaliação. Mas existem duas formas de realizar essa cirurgia, uma com a bisturi e outra com laser CO2, é isso? A cirurgia tradicionalmente era feita com bisturi frio, né, ou também o elétrico. Tem alguns médicos que usam também outros aparelhos, mas hoje existe essa tecnologia que é inovadora, que é o laser de CO2, que ele permite uma cirurgia com menos dano térmico para o tecido adjacente, uma cicatrização mais rápida, menos sangramento e a recuperação e o retorno da mulher às suas atividades também é mais rápido, né? Por isso tem se falado muito na labioplastia com o laser de CO2. Além disso, o laser ele é um aparelho que ele tem uma emissão de uma onda infravermelha, que tem uma onda de 10.600 nanômetros, que ele é capaz de cauterizar, fazer um corte preciso, e quando usado de forma fracionada, que a gente pode associar, ele também ajuda na regeneração do tecido, né? Então ele estimula fibroblasto e ajuda na cicatrização, com isso a gente tem uma recuperação melhor pós-operatória. Entendi. E esse procedimento, ele é feito no hospital ou em consultório? Ele pode ser feito nos 2 locais, né, Uhum, por ser um procedimento, pouco invasivo, hoje já tem espaço para se realizar em consultório com anestesia local. uhum. Sempre é feita uma avaliação de cada paciente, né, mas hoje com anestesia infiltrativa ela já pode ser realizada. Hum, Tem algumas pacientes que preferem realizar com uma sedação para dormir, então pode ser uhum, realizada no hospital, pode ser levado o equipamento até o centro cirúrgico, uhum. ou se a paciente preferir, né, e ela tiver um perfil, ela pode também realizar com anestesia infiltrativa no consultório. Entendi. E como é a recuperação desse procedimento?
Normalmente a recuperação, a paciente tem que ficar 30 a 40 dias sem fazer atividade física. É bastante, né? Bastante, sem relação sexual, mas o repouso mesmo é em torno de 10 dias, né? Quando a gente realiza com o laser de CO2. Como eu falei, como tem menos edema, a cicatrização é mais rápida, a gente pede pelo menos 7 a 10 dias para a paciente ficar deitadinha, em repouso, e os primeiros dias com gelo, mais deitada mesmo. Mas as outras atividades, realmente, mais ou menos 30 dias. E, Júlia, agora acho que uma coisa bem importante que seria legal tu esclarecer, que eu também tenho dúvidas, a paciente ela vai perder a sensibilidade, perde alguma porcentagem, ou me explica um pouquinho? Não, quando a cirurgia é realizada da forma adequada, a paciente não perde sensibilidade. Algumas pacientes a gente corrige só os pequenos lábios, outras a gente tem que fazer uma associação também com a correção do capuz do clitóris. Tá? Hoje tem se falado muito que a maioria das cirurgias a gente precisa fazer algum grau de correção, né, para ficar mais harmônico. E o grande desafio dessa cirurgia é a gente manter, né, uma forma harmônica, estética, mas também manter a funcionalidade. Então a gente sempre prioriza a função, a gente não pode perder a sensibilidade. Sim. E tentar sempre individualizar cada paciente, porque a anatomia de cada uma é diferente. Sim. Né? Então eu sempre faço assim, pergunto para a paciente o que está incomodando, avalio, mostro, né? Se às vezes reduz só os pequenos lábios, pode que o capuz do clitóris fique mais proeminente, então a gente explica e faz essa avaliação, mas fazendo da forma adequada, a paciente não perde a sensibilidade. Ah, perfeito. Diferente do seio, né? Quando a gente coloca a prótese, acaba perdendo um pouco da sensibilidade, mas a gente já está ciente, né, de que isso vai acontecer. Então, quem quiser realizar essa cirurgia, pode ficar tranquila que não interfere em nada. Não interfere em nada pelo tipo da inervação, né? A gente tem uma inervação que ela é bem ampla, vai por vários locais, né? A gente já faz as incisões cuidando isso, então normalmente não tem alteração na sensibilidade. Perfeito. E, Júlia, tem uma idade mínima para fazer? Assim, o ideal é fazer depois que a paciente já tem o desenvolvimento puberal completo. Tá? Quando que isso acontece? Normalmente 2 a 3 anos após a primeira menstruação. Porque o crescimento dos pequenos lábios, normalmente ele é estimulado pelo estrogênio, que acontece ali bem na fase da primeira menstruação. Sim. Então, se a paciente não tem ainda toda essa formação completa, pode ainda crescer mais um pouco. Sim. Então, a gente até pode realizar em adolescentes, mas sempre com autorização dos pais, mas idealmente 2 a 3 anos após a primeira menstruação. Entendi. E desses 2 procedimentos, o laser, né, e o bisturi, qual deles que tu realiza? Eu realizo com um laser de CO2. Entendi. Por ter a recuperação mais rápida, né? A gente tem menos dano térmico ao tecido, a paciente poder voltar mais rápido às suas atividades, porque hoje as mulheres modernas, uma das coisas que elas mais querem é poder retornar ao trabalho, né? Sim. Tem a questão dos filhos, tudo. Então, quanto antes elas puderem retornar às suas atividades, melhor. Depois desse procedimento, tu falaste que sem academia é uns quantos dias mais ou Uns menos? 30 a 40 dias. Mas para a vida normal, normal uns 30 a 40 dias, mas para ela poder retornar ao trabalho, por exemplo, se trabalha sentada, é um trabalho tranquilo, quanto tempo? Uns 10 dias. Tá bom, é rápido então. Porque o laser, como não tem muito edema, não tem muita dor, a gente cuida só para ver como é que está a cicatrização. Normalmente eu vou avaliando a paciente a cada 3 dias, faço um laser também vermelho que cicatriza, para poder deixá-la retornar o quanto antes. Quando eu vejo que já está bem cicatrizado, já deixo ela retornar. Entendi. E agora falando da parte estética e íntima, existe algum outro procedimento que tu indicaria realizar, fora esse da labioplastia? Hoje a gente tem utilizado muito o laser de CO2. Quando a gente utiliza um fracionador, a gente consegue fazer emissão de feixes fracionados, em que a gente deixa um tecido íntegro entre eles e tem uma renovação do epitélio com uma regeneração rápida. E hoje a gente tem utilizado muito para melhora da lubrificação, para tratamento de candidíase e vaginose de repetição, né? Porque o laser ele tem uma ação térmica, né? Que ele faz essas zonas de pequenas, como se fossem queimaduras controladas, mas ele tem também uma ação de que ele melhora a vascularização, libera citocinas, com isso ele melhora muito a qualidade do tecido, aumenta a produção de colágeno, principalmente tipo 1 e tipo 3, isso a gente sabe que nós mulheres vamos perdendo colágeno ao longo da vida. Sim. Então ele também
também tem um efeito na flacidez. Então, conforme a potência que a gente coloca, a gente pode melhorar a lubrificação, mas a gente pode também estreitar um pouco o canal, né? Porque a gente melhorando a qualidade do tecido, a gente diminui a flacidez vaginal. Claro, nossa, isso é bem interessante. Eu já ouvi falar também em preenchimentos com ácido hialurônico, né? Mas isso eu acredito que seja mais eficaz, porque com ácido ele é temporário, né? Para a parte interna vaginal, normalmente a gente utiliza daí o laser fracionado e que daí ele melhorando a qualidade do colágeno, ele também estimula a produção de ácido hialurônico endógeno, né? E melhorando a qualidade do tecido, tu acaba tendo um tônus maior e melhora bastante. Para a parte externa dos grandes lábios, que a gente pode utilizar daí sim o preenchimento com ácido hialurônico, sempre individualizando o caso de cada paciente e nos casos em que não tem muita flacidez da pele, porque você não pode pesar, né? Então, às vezes a gente associa, a gente faz primeiro o laser para melhorar a qualidade do tecido, melhorar, né, a quantidade de colágeno e após daí faz o preenchimento, se isso, né, for o desejo da paciente. Sim, perfeito. E agora falando ainda sobre a labioplastia, existe alguma contraindicação? Assim, a paciente não pode estar grávida, né? A questão do período ali que a gente falou tem que esperar pelo menos 2 anos. Não pode estar com um processo inflamatório ativo, tipo um herpes genital ou alguma infecção. Mas fora isso, é o desejo da paciente avaliar se está tudo bem. Qualquer paciente, teoricamente, poderia realizar. Entendi. E, Júlia, qual é a mensagem que tu gostaria de deixar para as mulheres, né, que têm vergonha ou mesmo curiosidade em fazer esse procedimento? Assim, ó, como eu sempre explico para minhas pacientes, não existe um padrão pré-definido, né? Existe aquilo que incomoda e aquilo que não incomoda. E se tem alguma coisa que está nos dificultando nos nossos relacionamentos, né, na nossa autoestima, no nosso dia a dia, a gente tem que procurar um médico, conversar, né? Não precisa ter vergonha, né? Tem que falar. Eu já tive alguns casos de pacientes que não tinham conseguido mostrar para a mãe. E foram na consulta comigo, adolescentes, né, me mostraram, daí eu chamei a mãe, falei, porque é muito comum na adolescência, às vezes a menina já não querer mais que a mãe entre quando tá tomando banho, e as mães às vezes nem sabem, né, porque ela tem essa vergonha, não tem que ter vergonha, né, se tem alguma coisa que incomoda, tem que falar com o médico, né, a gente tem sempre como resolver, e as pacientes ficam super satisfeitas com o resultado, né, então assim, lembrar que não tem um padrão, mas se aquilo incomoda, é importante a gente tratar e resolver. Perfeito. E quem ficou com dúvidas ou quiser saber mais informações sobre esse procedimento, aonde nós podemos te encontrar? Pode mandar mensagem pelo Instagram, né, que é @julia_de_barros_machado, que eu fico disponível para responder as dúvidas que ainda ficarem em aberto. Perfeito. E, Júlia, tu é especialista, né, em cirurgia íntima, mas tu também é obstetra, né? Me conta um pouquinho como é isso, como é que tu consegue conciliar essas duas áreas, que eu acredito que tem bastante procura, né? Sim, é que assim, eu sou uma apaixonada pela saúde da mulher de modo geral. E muitas pessoas me perguntam isso porque eu tenho muita dificuldade de abrir mão, né, de alguma coisa, porque a especialidade ela é ginecologia e obstetrícia. E eu tenho um carinho muito grande pela obstetrícia, né? Eu fiz uma formação também em ecografia, em ultrassonografia, então eu tenho o prazer de poder acompanhar os bebês também na ecografia durante todo o pré-natal. E acompanhar o nascimento é uma coisa que é indescritível, né? Então eu gosto de estar presente na vida das mulheres ao longo de toda a vida delas. Então eu atendo desde adolescentes, aí depois quando elas engravidam eu acompanho, aí depois nasce, eu sigo, aí se fica com uma incontinência urinária pós-gestação, o laser, que eu não falei, mas também ajuda nisso. Então, assim, as outras especialidades eu fui fazendo baseada nas queixas e nas necessidades da paciente, procurando contemplar tudo que elas precisam, né? Dá trabalho, tô sempre estudando, me especializando, mas é uma coisa que eu me sinto, assim, como um atendimento pleno e completo para minhas pacientes, né? Que legal. Acredito que seja um grande diferencial, né? Tu poder acompanhá-las ali desde novinha, depois no parto e depois, quem sabe, até na cirurgia íntima, né? Que a gente sabe que ao longo dos anos a gente vai necessitando de algumas coisas. Eu brinco com elas, né? Porque assim, às vezes elas falam, tô com incontinência urinária durante a gestação. Eu digo, fica tranquila que depois que nascer a gente resolve, né? Então essa coisa de buscar a gente resolver as queixas sem ficar tendo que encaminhar, né? Então, como é uma especialidade ampla, a gente estudando, se dedicando, se especializando, a gente consegue contemplar
contemplar a mulher, então, ao longo da vida. Legal. E agora que tu me falaste um pouco da incontinência urinária, ele pode ser tratado com laser de CO2? Me explica um pouco que eu fiquei curiosa sobre isso. Sim, é muito comum, né? A gente vê principalmente pós a gestação, pela questão do peso, toda aquela sobrecarga ali no períneo feminino, acontecer incontinência urinária. Principalmente nesse início são pequenas perdas. E o laser, para esse tipo de incontinência leve, ele é muito eficiente. Porque como ele faz esse estímulo do colágeno, melhora a vascularização, a gente consegue devolver, então, a estrutura ali da pelve, o que ajuda na continência urinária. Então, a gente faz, para esses casos de incontinência leve, o tratamento com laser fracionado de CO2. Entendi. Mas em que momento que eu deveria buscar, por exemplo, um tratamento com uma cirurgia e não um tratamento com antibiótico? Quando que ele deixa de ser uma coisa normal? A incontinência, sim. Às vezes a paciente, quando tem uma infecção urinária, ela pode ter um grau de incontinência. Aí, nesses casos, primeiro se trata, né, uma infecção urinária com antibiótico. Nas pacientes que continuam tendo perdas urinárias, principalmente nessas fases iniciais, elas referem quando dão risada, né, quando pulam corda, fazem força na academia. Então, essas pequenas perdas que surgem aos esforços maiores, aí já é o momento de procurar. Porque se a gente faz o tratamento no início, muitas vezes associado à fisioterapia pélvica, ao retreinamento vesical, junto com laser fracionado de CO2, a gente já trata e evita que essa paciente evolua para um grau moderado ou grave de incontinência, em que ela precisaria tratada e necessariamente com uma cirurgia. Bem interessante. Bom, então um laser de CO2 a gente pode fazer com ele muitas coisas. Qual é o outro procedimento que tu indica que a gente procure um ginecologista? Qual é a outra opção que nós temos? Outra coisa que o laser faz, ele também faz clareamento íntimo. Ah, é? Isso é uma coisa que tem aumentado bastante a procura, né? Muito. Sabe uma coisa que aconteceu com o aumento da depilação a laser? A depilação a laser, ela pode ser um fator que aumenta a pigmentação dessa região. Não sabia. O uso de roupas apertadas, a própria depilação com a cera quente, todo o atrito pode predispor à hiperpigmentação. E aí, a maioria das mulheres se incomodam com isso. Sim. E hoje, com o laser, né, com uma potência sempre respeitando o fototipo de cada paciente, que é a cor, né, de cada paciente, a gente consegue, junto com produtos, clarear. Que legal. E isso que eu expliquei ali, que o laser ele tem ação térmica, ele tem ação química, mas ele também tem ação mecânica, que ele faz pequenos furinhos, e ali a gente consegue, então, entregar o medicamento, o produto clareador. Então, muitos produtos que se usa na parte de dermatologia, para clareamento, a gente também usa na parte ginecológica. Nossa, isso é bem interessante. E é um procedimento indolor? Indolor. O laser, a gente usa um anestésico tópico. Entendi. Tá? A colocação dos produtos, sim. O laser não dá para dizer que é totalmente indolor, senão a gente não precisaria usar. Sim. Né? Mas o que a gente faz é assim, a gente passa um anestésico tópico, a paciente fica um tempo esperando, aí esse anestésico faz efeito, aí é totalmente tolerável realizar o procedimento. Entendi. Bom, a labioplastia é uma anestesia, mas ela é local, É né? local, mas daí tem sedação? que... Não, pode ser feita só com infiltração do anestésico, mas daí tem que injetar com agulha. Entendi. Né? Esse, para realizar o laser fracionado, é só tópico, só uma pomadinha anestésica. Júlia, e agora aproveitando então todo o teu conhecimento como obstetra, né? Já se ouviu falar muito do parto humanizado desde o primeiro parto da Gisele Bündchen em casa, né? Tu poderia esclarecer um pouco para nós qual é a diferença de um parto humanizado para um não humanizado? Hoje, todos os tipos de nascimentos, a gente procura, né, usar o máximo ambiente que vai ser confortável para aquele casal e o máximo do que aquela mãe espera para aquele momento, né? Eu sempre digo que, independente da via de parto, a gente tem que tornar aquele momento especial, e para mim isso é um nascimento humanizado. A gente sempre tenta fazer ao máximo aquela via de parto que a paciente deseja, mas existem situações, eu que trabalho muito com alto risco, né, em que às vezes a gente tem que sair, fazer uma cesárea de emergência, né, e tem algumas situações que o nenê está pélvico, que ele tem um peso muito grande, então não necessariamente essa paciente que vai precisar, né, de uma cesariana não vai ter um nascimento
nascimento humanizado. Então, a gente deixar um ambiente com uma música que aquela paciente costuma ouvir, que ela gosta, o marido junto, o marido participando daquele momento. Eu deixo sempre o pai cortar o cordão, né, se ele tiver essa vontade, né? Então, quando coloca o bebê em cima da mãe, a gente olha para o pai, vê se ele tá bem, se naquela hora ele tem essa vontade, ele pode cortar, pode participar. Então, acho que respeitar a vontade da paciente, né, não colocando o bebê nem ela em risco, isso hoje é a gente ser um obstetra que trabalha com um nascimento humanizado. Que legal, é um trabalho lindo, né? E se uma paciente tua chega pedindo um parto humanizado, ela tem alguma contraindicação porque ela não poderia fazer? Não, a gente, assim, às vezes as pessoas confundem um pouco com o parto em casa, né? Isso. Em casa a gente não faz, o humanizado pode ser feito no hospital. A nossa legislação brasileira não permite o parto não ser realizado no ambiente hospitalar. Então, tu não pode fazer o atendimento do parto em casa, por exemplo? Não. Então, a gente usa muito isso, assim, do parto humanizado dentro do hospital. Não precisa ser necessariamente dentro da casa. É esse ambiente que a gente conversa, assim. A paciente está no ambiente acolhedor, né? Cercado de pessoas que estão tratando ela de uma forma adequada, tá com a pessoa que ela escolheu, que ali é o pai, né? A gente seguindo tudo que ela imagina para aquele momento, desde que aquilo, né, não coloque nem ela nem o bebê em risco. Então, hoje, no Brasil, a gente falar em parto, em nascimento humanizado, ele é dentro do hospital, mas com todo o conforto e o cuidado que a paciente merece e necessita. Ah, entendi. Então, ele não necessariamente é um parto que necessite de realizar sem, né, as anestesias peridural e a RAC, né? Não. Porque logo que surgiu sobre o parto humanizado, era um parto que a gente até brincava que não era humanizado, né? Porque aquilo era incomum, não tinha anestesia, muitas vezes era feito em casa. Então, isso não procede. Hoje a gente usa o termo humanizado para isso que eu expliquei, né? Que a gente tem um ambiente acolhedor, fazer o máximo que a paciente quer. Mas até isso, assim, essa decisão da analgesia é uma decisão que parte da paciente, né? Eu sempre falo para elas assim, a gente fala, a partir desse momento aqui já pode ser realizada a analgesia, mas quem vai decidir se quer ou não fazer é a paciente. Eu já tive paciente, tem uma em especial, que essa nunca vou esquecer, que ela tinha tido um parto normal comigo, com analgesia, e no segundo ela me falou, Júlia, esse eu quero sem analgesia, eu me preparei para isso. E ela teve, né, como ela era o jeito que ela gostaria. Então, assim, o que eu procuro fazer como obstetra é respeitar a vontade da paciente, né? Então, a gente conversa, eu faço um curso ao longo do pré-natal ali no final, que a gente fala todo sobre o parto, o procedimento, pergunto o que a paciente deseja, né? O que ela gostaria que acontecesse, e a gente monta um plano de parto para tentar fazer o mais próximo do que ela deseja. Mas como eu falei, né, eu trabalho muito com alto risco, com trombofilia. Então é muito comum no meu consultório. O que seria a trombofilia? A trombofilia é uma alteração da coagulação materna, né, da mãe, que pode levar à trombose e muitas vezes leva a abortos de repetição ou perdas fetais, que pode ser ao longo da gestação. Então, como já é uma gestação que é de alto risco, muitas vezes, como a gente estava conversando aqui antes, né, a gente tem que ir de urgência. E aí, dependendo da situação, se o bebê está em risco, muitas vezes a gente tem que fazer uma cesariana de urgência, né? Então, assim, eu converso isso com minhas pacientes, que independente da via de parto, o mais importante é a gente ter uma mãe feliz e um bebê saudável no colo, né? Mas dentro do possível, o obstetra sempre tem que tentar fazer ao máximo aquilo que a mãe deseja. Claro, unindo, né, a segurança também. Júlia, para a gente finalizar agora, para as gravidinhas ainda que, né, estão no pré-natal, às vezes a gente se sente insegura com o nosso obstetra. Qual mensagem tu daria para essas mãezinhas? Como achar um obstetra que seja ideal para si? Eu acho que tem que ter uma identificação, né? Aquela coisa assim, tu tem que te sentir segura, porque é uma pessoa que vai participar, na minha opinião, do momento mais especial da tua vida. E tu tem que, justamente por essas questões que podem, às vezes, fugir do nosso controle, da nossa vontade, ter uma confiança. Tu tem que saber que aquela pessoa que tá ali te acompanhando, ela vai te cuidar, vai cuidar da saúde do teu filho, da tua, acima de qualquer coisa, né? Então, essa confiança, estabelecer essa confiança, até aquela empatia,
É muito importante. Então a gente vê que tem pacientes que às vezes circulam, né, podem ir em mais de um médico, conversar, até chegar naquele profissional que ela vai se sentir confortável e segura para acompanhar nesse momento tão importante. Sim, que legal. Tá bem, Júlia. Muito obrigada, agradeço a tua participação, muito sucesso aí no consultório, na vida, nas cirurgias, né? E para quem quiser te procurar, então, é Júlia? @Julia de Barros Machado. Obrigada. Quem quiser saber um pouquinho mais de mim, meu Instagram é Maiara Pazuti.